Muitos personagens na Marvel, na DC e em outras editoras já passaram pela morte, já passaram por grandes traumas, mas apenas alguns tiveram o desprazer de passar por situações piores do que a própria morte. Seja por traumas físicos, traumas mentais ou até mesmo incapacidade de permanecer perto de outra pessoa, hoje veremos todos os personagens que passaram por esse tipo de coisa no vídeo de hoje. E para começar, Jesse é um mutante que tem uma mutação tão trágica que Wolverine se viu obrigado a tirar a sua vida. O personagem se considerava apenas um adolescente normal até o dia que atingiu a puberdade, onde acordou atrasado para ir para a escola e não encontrou ninguém. Pensando que estava louco ou que algo aconteceu devido a quão vazias as ruas estavam, ele finalmente viu pessoas que começaram a queimar quando ele se virou para vê-las. Ao chegar na escola, de repente todos os alunos, incluindo a sua namorada, começaram a queimar e derreter ao seu redor. Ele tentou se esconder em um local seguro e foi aí que o Wolverine chegou e entendemos toda a situação que estava passando. A única habilidade mutante de Jesse era liberar uma série de toxinas, ácidos e venenos mortais por todo o seu corpo, consumindo o tecido orgânico. Essas toxinas queimavam e vaporizavam todos ao seu redor de dentro para fora, e o Wolverine só conseguia ficar perto dele graças ao seu fator de cura, mas o restante não teria essa sorte. Sabendo que Jesse nunca poderia ter uma vida normal ou simplesmente chegar perto de alguém, ele o matou, mesmo que não tivesse a vontade de fazer isso. Mas avançando, Kurt era uma mutante capaz de ver o futuro extremamente poderosa, ainda mais poderosa do que a Sina, que é a principal nome dos mutantes quando se trata de precognição. Mas os seus poderes foram a sua ruína. O fato dela ser extremamente poderosa fez ela ser incapaz de funcionar como uma pessoa normal. Por ver o futuro, falamos sobre prever toda e qualquer ínfima possibilidade de futuro existente e possível. Cada futuro possível, de cada ação possível, a cada momento de cada dia era previsto por ela. Isso fez com que as ações simples, como escolher virar à esquerda ou à direita na hora de cruzar a rua e coisas do gênero, se tornasse algo torturante para ela, visto que ver as possibilidades causava mais possibilidades e isso se tornava uma bola de neve onde ela passou a maior parte do tempo no que parecia ser um coma vegetativo. Em certo ponto, a mutante não pôde mais fazer escolhas, pois tudo que ela via eram possibilidades infinitas 24 horas por dia, e isso a deixou catatônica. Ela só era capaz de sobreviver por causa dos cuidados dos outros Morlocks, e curiosamente ela perdeu seus poderes após o dia M, onde a Feiticeira Escarlate apagou o gene mutante, mas ao invés de finalmente ter paz, ela acabou falecendo. Mas ainda falando sobre mutantes, uma das HQs mais famosas do Deadpool é aquela que limita o Justiceiro e simplesmente devasta todo o universo Marvel. Isso aconteceu depois de tentarem consertar a sua mente, que é insana por natureza, e isso desbloqueou sua total compreensão sobre os quadrinhos. Claro que o Deadpool tem como marca registrada a quebra da quarta parede, mas nessa história ele está mais engajado do que nunca em chegar até a verdadeira Marvel. No meio do caminho, ele cometeu uma série de atrocidades com heróis que ele até mesmo considerava seus amigos. Um bom exemplo é o Homem-Aranha, que teve sua cabeça aberta no meio das ruas de Nova York durante a sua luta contra o mercenário Tagarela. Todos os heróis e vilões tiveram o seu fim pelas mãos do Deadpool, mas alguns sofreram mais do que outros, principalmente os mutantes que tiveram mortes brutais, desde o seu líder, o Ciclope, até membros mais esquecíveis. Eu poderia citar a Lince Negra, que foi condenada a ficar até a morte em um cubo de espelhos que impedia seus poderes de atuarem da forma certa para ela sair. Ou até mesmo Xavier, que tentou entrar em sua mente e teve um colapso nervoso, morrendo no mesmo instante. Mas quem sofreu mesmo foram os mutantes que têm super regeneração, aqueles que o Wade não poderia matar definitivamente. Ele os deixou acorrentados e toda vez que começassem a se curar, um lança-chamas aciona e faz com que eles voltem à estaca zero. Isso sucessivamente enquanto eles permanecessem vivos. Mas será que você sabia que existem raríssimos casos dentro das histórias da Marvel que mostrem um membro do Quarteto Fantástico morrendo no universo tradicional? Muito provavelmente são um grupo de personagens com o menor número de mortes dentro da Marvel, mas eu tô falando isso com base em achismo mesmo. Mesmo que isso raramente aconteça, ainda acontece, e uma das mortes mais marcantes foi a do Johnny Storm, o Tocha Humana. Enquanto o Senhor Fantástico e a Mulher Invisível estavam fora do edifício Baxter em suas próprias missões importantes, um grupo conhecido como Culto da Zona Negativa conseguiu entrar no prédio e violar o portal para a Zona Negativa. O culto conseguiu liberar o que parecia ser um exército infinito de soldados insectoides do Aniquilador sobre o Johnny, o Coisa e as crianças da Fundação Futuro. Franklin Richards conseguiu empurrar o exército para dentro da Zona Negativa, mas nada impedia eles de voltarem. A única maneira de impedir o exército de passar pela porta era trancá-la do lado deles e randomizar o código para que ninguém pudesse entrar ou sequer sair. O Tocha Humana fez o sacrifício e foi morto, o que trouxe em seguida
alguma das histórias e o funeral mais triste de toda a Marvel. Bom, ele morreu mais ou menos. Acontece que ele foi capturado e constantemente ressuscitado por vermes curandeiros, onde Johnny os matava antes de ficar totalmente recuperado e morria novamente. E isso aconteceu repetidamente várias vezes por um bom tempo. Então eu tenho certeza que morrer é muito melhor que isso. Ou no caso, morrer definitivamente, né? Mas avançando com o vídeo, Bruce Banner é um dos personagens que mais possuem versões alternativas futuras dentro da Marvel, sendo um deles extremamente famoso, que é o Maestro. Mas isso foi só um exemplo. Na verdade, não é sobre essa versão do personagem que eu vou falar, mas sim da versão mais velha de Hulk, o Finn. Acontece que o Hulk, além de extremamente forte, é extremamente resistente, mais do que o próprio planeta pelo visto. Nessa linha do tempo alternativa, os heróis foram incapazes de deter o apocalipse nuclear, onde as maiores nações da Terra lançaram suas bombas atômicas. A grande maioria morreu na hora, e os demais morreram com a radiação, menos o Hulk e, consequentemente, Bruce Banner. Na verdade, ele até ficou mais forte por causa da radiação. Ele teve de viver em um mundo deserto e praticamente sem vida, mas não totalmente sem vida. Diversos monstros surgiram com um misto de radiação e planeta livre de predadores. Então o tempo todo tinham insetos carnívoros gigantes que, em grupo, até mesmo destroçavam o corpo do gigante Esmeralda. Mesmo tentando dar fim à sua própria vida, Hulk nunca permitia que Bruce se juntasse aos seus amigos e fez ele viver até a velhice nessa realidade devastada. Lembrando que o Hulk tem super regeneração, e isso foi a principal causa dele ter impedido o tempo todo Bruce Banner de tirar a própria vida, e foi o que manteve ele vivo até o final, mesmo sendo devorado vivo. Mas em uma das piores decisões já tomadas por um personagem em toda a DC Comics, o Mr. Mxyzptlk foi ludibriado pelo Coringa e entregou 99% do seu poder para o vilão. Pra quem não sabe, o Mr. Mxyzptlk é um duende da quinta dimensão, um manipulador da realidade do mais alto nível. O personagem pode tranquilamente destruir e refazer o universo DC, pode manipular as páginas de quadrinhos e supera deuses e boa parte das entidades da editora. Agora imagine todo esse poder nas mãos do vilão mais insano da DC Comics. Obviamente, todo o universo estava à beira do colapso. Não só os heróis foram alterados, como as entidades, como o Avatar do Darkseid e o Espectro também foram. Mas quem sofreu de verdade mesmo foi o Batman, que estava em um ciclo interminável de torturas feito pelo Coringa. A mente do palhaço do crime com certeza inventou as piores atrocidades para o Batman, e eu afirmo isso pela forma que o Batman ficou depois. O Espectro, já recuperado após o Coringa perder os seus poderes, afirmou que a mente do Cavaleiro das Trevas estava tão quebrada que era irrecuperável até mesmo para ele. E olha que o Espectro também é muito poderoso, mas os danos foram profundos demais e o Batman ficaria assim para sempre. Bom, isso por meios convencionais. No final eles jogaram todo o trauma para a mente do Coringa, que ficou ainda mais perturbado do que ele já era, resolvendo a situação como se nada tivesse acontecido. Mas avançando com o sétimo, e um que é bem perturbador parando para pensar, coloquei a Zona Fantasma. Essa que é uma dimensão alternativa e um elemento muito presente nas histórias do Superman, e poucos percebem o quão cruel o local é para quem adentra. Ela foi utilizada como uma prisão para criminosos de Krypton, e mais tarde o Superman seguiu o exemplo e usou o local para prender alguns dos seus piores vilões. A Zona Fantasma é um plano de existência fora do espaço-tempo, sem tempo fluindo normalmente, ambiente físico ou necessidades biológicas como fome, sede ou sono. Quem fica preso lá é transformado em um espectro, seres etéreos capazes de observar o mundo real e de se comunicar telepaticamente, mas sem interagir diretamente com pessoas ou objetos. Em alguns casos, nem mesmo se comunicar é possível, para vocês verem o quão cruel é a situação de quem está lá. A consciência deles permanece totalmente intacta, mas são incapazes de mudar o seu estado e permanecerão assim por toda a eternidade. Mas em algumas versões, uma entidade consciente da zona devolveu substância corporal aos prisioneiros, transformando o local em um campo de batalha interno, agora mortal e cheio de monstros. O que ainda é péssimo, mas com certeza bem menos pior do que estava antes, eu tenho certeza. Mas olha só, a maioria dos personagens aqui do vídeo tiveram destinos trágicos ao longo das suas carreiras, mas Al Simmons começou com o pior destino possível. Ele inicialmente era um assassino altamente treinado e considerado o melhor, mas também um soldado renomado que atingiu seu auge ao salvar o presidente de uma tentativa de assassinato. Ele foi promovido ao nível mais alto da CIA, onde lidava com os assuntos que o governo mantinha em segredo do público em geral. No entanto, Simmons logo percebeu que o governo nem sempre estava certo e começou a questionar as suas ações estavam realmente corretas. Mas o seu superior percebeu que sua lealdade estava abalada e que Simmons sabia demais, matando o personagem na primeira oportunidade que teve, e Simmons, obviamente, foi para o inferno. Ao ir para a dimensão infernal, ele fez um acordo para vender a sua alma a um ser demoníaco conhecido como Malebolgia, para poder rever a sua esposa. Ele foi autorizado a retornar, mas retornou 5 anos depois como uma espécie de
de criatura estranha do inferno, um soldado infernal sem nenhuma lembrança do que havia feito. Depois que conseguiu se lembrar do que havia acontecido, ele procurou sua esposa apenas para descobrir que ela havia seguido em frente e se casado com seu melhor amigo, e até mesmo tido uma filha chamada Cian. O personagem não podia nem mesmo se revelar, já que ao assumir uma aparência humana, ele estava totalmente diferente do seu eu original e ela não o reconheceria. E já na sua forma destransformada, ele era basicamente um cadáver ambulante. Foi então que o seu guia demoníaco, chamado de Violador, que se apresentava como um palhaço, apareceu e disse que o seu destino agora era lutar contra as hordas celestiais e morrer em batalha como mais um das crias do inferno. E para finalizar, um personagem que terminou na situação que estava por causa das suas próprias ações é o Anakin Skywalker. Anakin Skywalker era um jovem Jedi promissor, considerado o escolhido da profecia que traria equilíbrio à força. Nascido como escravo no planeta Tatooine, Anakin foi descoberto por Qui-Gon Jinn, que percebeu seu imenso potencial. Por causa da morte de Qui-Gon, o personagem foi treinado por Obi-Wan Kenobi e durante as Guerras Clônicas tornou-se o herói da República e mestre da jovem Padawan Ahsoka Tano. Porém, o personagem teve uma série de frustrações ao longo da sua carreira de Cavaleiro Jedi, sendo um deles nunca ter sido consagrado como mestre. Sua Padawan abandonou, com razão, a Ordem Jedi e ele constantemente recebia visões da morte de Padmé e seus filhos, o que permitiu que ele fosse manipulado por Palpatine. Dessa forma, ele acabou caindo para o lado negro da força, traindo os Jedi e não só atacou os Jedi formados, como também os jovens Padawan. Seu destino foi selado em Mustafar contra seu antigo mestre, o Obi-Wan, onde foi derrotado e perdeu ambas as pernas e sua única mão orgânica durante o duelo com o Sabre de Luz. Após ser imobilizado, Anakin deslizou até a margem de um rio de lava, onde sofreu queimaduras de terceiro e provavelmente quarto grau em praticamente todo o corpo. O calor extremo e os gases emanados pela lava intoxicaram e danificaram seus pulmões, causando queimaduras internas e dificuldade respiratória. Quando Palpatine o resgatou, sua cirurgia não foi só brutal, como extremamente dolorosa, já que precisavam preservar a maior parte do corpo destruído do personagem para manter o seu poder. Então ele nem mesmo teve o luxo de ter partes queimadas substituídas. Tudo o que puderam manter ficou com ele enquanto salvavam a sua vida. A máscara de Vader se tornou uma das peças mais importantes da armadura e era vital para sua sobrevivência. Sem ela, ele morreria, a menos que estivesse na atmosfera pressurizada e controlada de uma das suas câmaras de meditação especialmente feitas para ele. Suas retinas foram tão danificadas que as lentes filtram a luz para que ele não sofra ainda mais danos e fique cego permanentemente. O que sobrou dos seus membros foi ligado a máquinas por enxertos de carne, conectando-se a nervos danificados para permitir o movimento e mesmo assim mal pode erguer o seu braço durante as lutas. Sua armadura causa uma dor constante no personagem e ele agora precisa de um respirador para conseguir se manter vivo, apenas conseguindo dormir em tanques de Bacta que minimizam suas dores constantes. E olha que eu resumi muita coisa do que aconteceu com ele, mas é justamente esse personagem que finaliza o vídeo de hoje. E se curtiu já sabe, deixa o like aí embaixo, também manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima.